Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, sou professor de matemática do curso Sou Marinheiro e hoje nós vamos para mais uma aula que é a aula de radiciação, que é um tema muito importante para você fazer a prova do seu concurso com tranquilidade, beleza? Nós temos estudado aí ao longo das nossas últimas aulas potenciação e vocês vão ver que esses dois temas eles se comunicam, na verdade eles são muito próximos, são praticamente irmãos. E vocês vão ver na aula de hoje que a radiciação ela é um caso especial de potenciação e a gente pode se utilizar desse fato para aproveitar as propriedades de potenciação e aplicar também na radiciação. Vocês vão ver que as propriedades de uma vão se comunicar com as propriedades da outra, beleza? Vamos então iniciar nossa aula, que a nossa aula vai ser então sobre propriedades da radiciação e vamos iniciar com a definição de radiciação, tá? Então, pessoal, qual que é a definição de radiciação? Já coloquei aí a definição. E a definição é essa daí, eu vou ler junto com vocês, beleza? Então, radiciação, a definição é essa, ó, seja A um número real e N pertencente aos naturais. Então, aí já começa a importância da gente saber quais conjuntos são esses, tá? Então, A pertence aos reais, A é um número real, e N pertence aos naturais, beleza? Então, N ele não pode ser menor que zero, N ele não pode ser número que tenha vírgula, e o A ele pode ser qualquer número. Lembrando que também o N ó, ele tem que ser diferente de zero na definição. Então, relendo, ó, seja A um número real e N pertencente aos naturais e também N diferente de zero. Dizemos que a raiz enésima de A é um número B, tal que esse B elevado a N é igual a A. Professor, não entendi nada do que você está falando aí. Pessoal, eis aqui a razão de por que radiciação se comunica com potenciação. E eu vou fazer exemplos para a gente ver isso daí. Vamos lá. Nosso primeiro exemplo, na letra A, ele está pedindo aí, ó, calcule a raiz quinta de menos 32. Mas, professor, raiz de número negativo, isso daí existe? Galera, sim, na aula de hoje vocês vão ver que para índices que são ímpares, vocês vão ver que a raiz desses carinhas aí faz sentido. Então, dá para a gente calcular, assim, uma raiz quinta de um número negativo. Por quê? Porque 5 é ímpar, beleza? Como que nós vamos fazer isso daí? Nós vamos nos aproveitar da definição. Por quê? Nós sabemos que a partir da nossa definição, que a raiz enésima de um número A é igual ao número B elevado a esse mesmo N. Desculpa, isso é uma implicância, tá? A raiz enésima de A é igual a B. Peço perdão. A raiz enésima de A é igual a B. É igual ao número B. A gente quer calcular, certo? Se você pegar esse mesmo número B e elevar o mesmo N lá do índice, isso vai resultar no número A. Opa, então eu vou aproveitar disso daqui para calcular a raiz quinta de menos 32. Como que eu vou fazer isso daí? Ó? Eu vou fazer do seguinte modo, porque eu sei que 2 elevado a 5, isso dá exatamente 32. Beleza? 2 elevado a 5 dá 32. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 16, 32. Certo? Só que não é 32 que eu quero calcular. Eu quero calcular a raiz quinta de menos 32. Então, eu vou tentar fazer a multiplicação de menos 2 elevado à quinta, para ver se vai dar menos 32. Vamos fazer comigo? Vamos lá. Então, menos 2 vezes menos 2, isso vai dar 4. Beleza? Pensei em escrever ao mesmo tempo aqui. Menos 2 menos 2, isso resulta em 4. Certo? Isso é igual a 4 positivo. Se eu multiplicar 4 vezes menos 2, isso vai resultar em menos 8. Então, já elevamos ao cubo aí. Multiplicamos uma vez por menos 2, 2 vezes, 3 vezes. Certo? Vamos multiplicar agora mais uma vez. Então, isso aqui vai resultar em menos 8 vezes menos 2. Isso vai dar 16 positivo. Ou seja, já elevamos aqui a quarta potência. Multiplicamos por menos 2, 4 vezes. Ok? Vamos agora multiplicar 16 vezes menos 2, resultando finalmente em menos 32. Então, calculamos aí a raiz quinta de menos 32, utilizando então da propriedade da comunicação com potências, beleza? Então, a resposta da nossa letra A é igual a menos 2. Não menos 32. Menos 2 é a nossa raiz quinta de menos 32. Ou seja, se eu multiplicar menos 2 5 vezes, ele mesmo, isso vai resultar em menos 32. Vamos agora para a letra B, calcular a raiz quadrada de 25.
A raiz quadrada de 25, todo mundo sabe, não é difícil de calcular essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 25, o resultado é 5. Por quê? Porque eu sei que se eu elevar 5 a 2 ao quadrado, isso dá exatamente 25, beleza? Então, raiz quadrada de 25 é 2. Professor, como que você sabe que essa raiz aí é uma raiz quadrada e não uma raiz cúbica, não uma raiz quarta, não uma raiz terceira? Porque quando a gente não tem índice aqui, significa que o nosso índice é o número 2, beleza? Vamos agora para o próximo tópico, que é o tópico de nomenclatura da operação de radiciação. Vamos lá. Então, pessoal, a operação de radiciação ela vai ter essa cara aí, conforme já havia mostrado para vocês, e eu creio que vocês já devem ter visto isso também em matemática, beleza? Quem são esses carinhas aí? Cada um deles tem nome. O nosso N é chamado de índice. Então, o N é o índice. O nosso A é o radicando. O A é chamado de radicando. E o nosso símbolo da raiz é o radical. Então é importante você saber esses nomes, porque algumas questões de exercícios podem cair, podem te pedir, te cobrar quais nomes são esses, ou podem deixar no seu enunciado uma questão mais difícil utilizando esses nomes, falando que o índice vale 5, o radical vale... o radicando vale 10 e assim sucessivamente, beleza? Então é importante saber os nomes para aprender a jogar esse jogo aí. Mais importante que saber os nomes é aprender as notas e propriedades que eu vou passar em seguida, beleza? Tentar entender essas notas é muito importante para a gente ir bem na hora de fazer as questões. Vamos lá, então, para as notas, para as observações da operação de radiciação. Vamos comigo. Então, pessoal, a nossa primeira nota importante é essa daí, ó, a raiz enésima de A elevado a N. Olha que complicado. Então, isso é igual a A sempre, beleza? Por que isso é igual a A? Eu vou comprovar para vocês aqui agora com um exemplo básico. Para todo A maior ou igual a zero, beleza? Tem que lembrar dessa característica aí também. Por que isso é importante? Ó, porque quando eu tenho uma raiz enésima de um A elevado a N, eu posso cortar esse cara com esse cara e vai sobrar só o A. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu tenho, então, a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Quanto que é a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado? Isso daí é igual a 25, beleza? Desculpa, é igual ao próprio 5. Por quê? Porque lá dentro, ó, isso aqui é igual ao próprio 5. Beleza? Por quê? Porque eu posso cortar o nosso índice com o nosso expoente e isso vai sobrar 5. Por que, professor, que você pode cortar? Por causa disso aqui, pessoal. Se eu fizer a operação passo a passo, ó, vamos lá, vamos fazer passo a passo aqui então. A raiz quadrada, lembrando que a raiz quadrada eu nem preciso colocar o índice, de 5 ao quadrado. Isso vai dar igual a raiz quadrada de 25. Então, primeiro eu elevei o 5 ao quadrado e agora eu vou tirar a raiz de 25. E como acabamos de ver, a raiz de 25 é igual a 5. Então, no final das contas, eu posso cortar o nosso expoente com o nosso índice, que está omitido aqui, e vai sobrar somente no final o radicando. Quer outro exemplo? Vamos lá. Raiz cúbica, vamos fazer aqui, ó. Raiz cúbica de menos 8. Desculpa, de menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo. Aí, como você está vendo, os índices já são iguais. Então, eu posso cortar esse índice com esse índice. E daqui vai sair um menos 2. Beleza? Por que vai sair um menos 2, professor? Vamos fazer novamente, ó. Vamos fazer novamente aqui. Então, isso aqui vai dar raiz cúbica. Menos 2 elevado ao cubo vai resultar em menos 8. E raiz cúbica de menos 8, isso daí é igual a menos 2. Beleza? É sempre igual ao radicando, importando aí também o sinal, o valor do sinal. Você vai tirar o valor do sinal, porque nesse caso aqui, o nosso índice ele é ímpar, beleza? Então o sinal ele pode sair um sinal negativo como resposta da raiz que você está calculando, beleza? Essa foi a primeira nota, vamos agora para a segunda nota e assim sucessivamente. Galera, nossa próxima propriedade importante é essa daqui, ó, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, ou seja, de um quadrado perfeito. Isso vai ser sempre o módulo do radicando. A resposta vai ser sempre o módulo do radicando. Professor, não estou entendendo. Por quê? Porque, galera, você sabe que um número elevado ao quadrado, qualquer que seja ele sempre vai ser positivo. Vamos lá. Se eu elevar 2 ao quadrado, isso vai dar 4.
Se eu elevar menos 2 ao quadrado, isso também vai dar 4. Ou seja, não tem como sair dali de dentro um número negativo. Na propriedade anterior, a gente cortou, não sei se você se lembra, mas a gente acabou de fazer isso aí. Ó. A gente pegou, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Se eu colocar desse modo aqui, ó, menos 5 elevado ao quadrado, qual que é a resposta disso aí? A raiz quadrada de menos 5 elevado ao quadrado. Pela propriedade anterior, a gente pode cortar, certo? E você ia colocar automaticamente aqui que a sua resposta ela é menos 5. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque primeiro você tem que fazer a operação de dentro, depois você tem que fazer a operação da raiz quadrada. O correto seria isso aqui, então. A raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada menos 5 vezes menos 5 vai dar 25. E a raiz quadrada de 25 é o número 5. Ou seja, o 5 ele tem que sair positivo. Por que ele sai positivo? Porque a nossa definição é essa aqui. Ó. Você vai sempre tirar o módulo do radicando. Então, é o módulo do radicando quando essa raiz for uma raiz quadrada de um quadrado perfeito. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos tirar a raiz quadrada de um quadrado perfeito aqui de, por exemplo, menos 6 elevado ao quadrado. Certo? Qual que é a raiz quadrada disso daí? Pela definição anterior, você vai cortar esse cara com esse cara, beleza? E você vai colocar que isso é igual a menos 6. Beleza? Menos 6. Essa é a resposta? Não, não é a resposta. Por quê? Porque essa resposta tem que ser o módulo de menos 6. E de acordo com a definição de módulo, quando o nosso número é negativo, olha aqui, ó, o que a gente faz? Quando o nosso número é negativo, a gente vai multiplicar ele por menos 1, que é o que está escrito aqui. Ó. Se o nosso A é menor que zero, ó, se o nosso A é menor que zero, que é o nosso caso, o nosso menos 6 ele é menor que zero, então a gente pega esse menos 6 e multiplica por menos 1. Ou seja, menos 6 vezes menos 1, isso vai dar 6 positivo. Ou seja, o módulo ele só pega a parte positiva de qualquer número, ok? Ele pega só a distância daquele número até a origem. Então é assim que você deve se lembrar. Toda vez que você tiver uma raiz quadrada de um quadrado perfeito, o resultado dessa operação é o módulo do radicando, é o módulo do número que está dentro da raiz. Nunca pode sair, então, um número negativo. Diferente de quando esse índice ele é um índice ímpar. Se for um índice ímpar, aí tudo bem, não tem problema. Você pode ter uma resposta negativa aí, sem problema matemático nenhum. Galera, uma outra nota importante é essa daqui. Ó. Eu coloquei como exemplo o seguinte, x ao quadrado menos 49 igual a zero. Mas, professor, essa é uma equação de segundo grau. O que isso tem a ver com potenciação e radiação? Tem tudo a ver. Vamos resolver essa equação aqui utilizando somente a propriedade de radiação. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui ó, x ao quadrado, vou passar o 49 para o outro lado, vai ficar 49 positivo. E agora, para a gente descobrir o valor de x, nós vamos aplicar o radical 2 com índice 2 dos dois lados, certo? Então vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 49. E todo mundo sabe que a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, a gente vai cortar esse índice, vai ficar como? Vai ficar só assim, ó, x, beleza? E raiz quadrada de 49 é igual a 7. Só que se você fizer dessa forma, você está fazendo de um jeito errado. Por quê? Por causa da propriedade anterior, pessoal. Olha lá a propriedade anterior. A propriedade anterior fala que a raiz quadrada de um quadrado perfeito é igual ao módulo da resposta, o módulo daquele radical que está lá dentro. Então, nós temos que fazer aqui o módulo de x. Ó. O que nós temos que fazer aqui é tirar o módulo de x. O módulo de x igual a 7, isso é uma equação, já é praticamente uma função modular, uma equação modular. E o módulo de x igual a 7, se você tirar a sua reta real, aqui está o zero, aqui está o 7 positivo, e aqui está o 7 negativo. Olha aí, o 7 negativo e o 7 positivo, os dois números satisfazem para módulo de x igual a 7, ou seja, a distância de menos 7 até 0 e a distância de mais 7 até 0, ambas são 7. Então, a nossa resposta aqui, ó, o módulo de x igual a 7, isso vai implicar que x é igual a mais 7 ou igual a menos 7. Beleza? Então, a resposta ela é dupla, justamente por ser também uma equação de segundo grau. Por quê? Porque se você resolve essa equação utilizando o método de Bhaskara, calculando o delta e calculando o x1 e o x2, você vai ver que você vai obter duas respostas e não uma resposta só. Então, tomem cuidado
quando você tiver uma equação quadrática e você for resolver ela apenas aplicando a propriedade de radiciação, você vai ter duas respostas, na verdade, por causa da nota anterior. A raiz quadrada de um quadrado perfeito é, na verdade, o módulo do radical. Ou seja, aqui nós fizemos o módulo de x igual a 7 e isso deu mais ou menos 7. Vamos agora para a próxima nota. A próxima nota é uma nota para não causar confusão, pessoal. Aqui nós temos aqui a raiz de 49 igual a 7. E isso está correto, a raiz de 49 é 7. E não, olha aqui, ó, eu coloquei assim, desse modo, e não raiz de 49 igual a mais ou menos 7. A gente não pode se confundir, porque a raiz de 49 ela é um número só, ela não pode ser dois números, beleza? Apesar de que, se eu multiplicar menos 7 vezes menos 7 vai dar 49, isso não é resposta da raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 igual a mais ou menos 7, isso só pode ter saído de uma equação do segundo grau, beleza? Ou de um quadrado perfeito elevado, que foi tirado ali a raiz quadrada. A gente não pode se confundir. E sobre esse caso aí, eu tenho mais alguns exemplozinhos que eu posso dar que você pode acompanhar agora. Os exemplos que eu estava falando é que a gente não pode confundir. Vamos lá. Por exemplo, se eu tirar aqui a raiz cúbica menos a raiz cúbica, de 8. A gente sabe que a raiz cúbica de 8 é 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então a resposta é 2. Beleza? Só que esse sinal aqui, ó, ele está fora do nosso radical, então a gente tem que repetir ele lá. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então aqui vai ser a resposta menos 2. Apesar da raiz cúbica de 8 positivo ser 2, já tinha o sinal de menos lá na frente. Ok? Outro exemplo que a gente não pode, se esquecer é quando é raiz quadrada. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, menos a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, a gente sabe que isso também é 2. Mas olha aqui, a gente tem um sinal na frente fora do radical, então a resposta é menos 2, a gente não pode se confundir. Outro exemplo também é quando a gente tem o mais ou menos. Mais ou menos raiz quadrada de 9. Isso vai dar mais ou menos mais ou menos 3, beleza? Ah, poxa, professor, mas não é equação do segundo grau. Então como é que saiu mais ou menos? O mais ou menos já estava ali, pessoal, é oriundo de uma outra coisa, então você tem que repetir essa simbologia para dizer que a sua resposta ela vai envolver também a parte positiva e parte negativa, beleza? Então, lembrem-se disso. Raiz quadrada de um número, ele não vai ser mais ou menos 7. Não vai ser mais ou menos a raiz quadrada daquele número, beleza? Então, como exemplo, eu coloquei raiz quadrada de 49 não é mais ou menos 7. Raiz quadrada de 49, ela é 7. Aqui está correto, lá em cima está errado. O que você pode ter é o exemplo anterior. X ao quadrado é igual a 49, isso vai implicar que x é igual a mais ou menos 7. Por quê? Porque você está resolvendo uma equação do segundo grau. E da definição que nós colocamos ali em cima, a raiz quadrada de um quadrado perfeito é igual ao módulo daquele número. E esse módulo ele vai implicar uma parte positiva e uma parte negativa. Beleza? E vamos agora à nossa última nota. Nós temos aí nessa última nota que a raiz com índice par. Isso vai implicar que o meu radical, ele obrigatoriamente, ele vai ser maior ou igual a zero. Ou seja, ele nunca poderá ser um radical se ter uma resposta negativa. Beleza? A gente nunca vai ter uma raiz de um radical, uma raiz com índice par de um radical negativo. Não tem como sair nem resposta negativa, nem ter radical negativo. Agora, já com índice ímpar, a gente vai poder sim ter um radical que pode ser qualquer número real. Ou seja, ele pode ser negativo, ele pode ter vírgula e assim sucessivamente, beleza? Não que o de cima não possa ter vírgula, pessoal, não possa ser um número fracionário ou qualquer outro número real positivo, por exemplo. Mas para índices pares, a gente não vai ter aí radicando negativo. Um belo exemplo disso daí é quando a gente eleva um número negativo a potências pares. Por exemplo, vamos pegar aqui o menos 1. Vamos pegar o menos 1. Você pode elevar o menos 1 a quantos expoentes pares você quiser. Nunca vai sair como resposta dessa potenciação, dessa potência, um número negativo. Eleva, por exemplo, menos 1 elevado a 4. Isso vai dar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 4 vezes. Ok? Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então, isso é 1 vezes 1 que dá 1. Ou seja, sempre que nosso índice for par, pessoal, e nosso expoente for par, nós vamos ter sempre respostas positivas, beleza?
Agora, quando é ímpar, vamos pegar aqui, por exemplo, menos 1 outra vez e vamos elevar ao cubo. Vamos elevar a 3, certo? Então, isso vai dar menos 1, que multiplica menos 1, que multiplica menos 1. A primeira etapa aqui vai dar 1, positivo. 1 vezes menos 1, isso vai dar menos 1 como resposta. Ou seja, quando o nosso índice for ímpar, ou o nosso expoente for ímpar, a gente vai poder ter respostas negativas, vai poder ter radicandos negativos. Que é alguns dos exemplos que eu dei anteriormente, foi, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8. Olha aí, nosso índice está negativo, não tem problema nenhum. Por quê? Desculpa, nosso radicando está negativo. Por quê? Porque nosso índice ele é ímpar. Meu índice é ímpar, meu radicando, portanto, ele pode ser um radicando negativo. Diferente de quando o nosso índice é par. Raiz sexta de 32. 32 não, 64, perdão. Raiz sexta de 64. Não, de 64, isso daí não pode, o nosso radicando aqui dentro, ele não tem a permissão de ser um radicando negativo. Por quê? Porque não tem resposta dentro do domínio do conjuntos reais para essa operação, beleza? Então decorem aí. Índice ímpar, a gente pode ter radicando negativo, pode ter radicando dentro do conjunto dos números reais. Índice par, a gente só pode ter índice positivo, só vai ter resposta positiva, beleza? Vamos agora para as propriedades da radiciação. Pessoal, antes de partir para as propriedades, eu resolvi fazer mais um exemplo sobre essa parte aí de raiz quadrada de um quadrado perfeito. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para ficar bem claro para vocês. Vamos lá. Então, exemplo 2, resolva as raízes. E na letra A nós temos a raiz quadrada de menos 9. Então, você sabe que você pode cortar esse cara com esse cara, mas tome cuidado, porque a resposta disso aqui é igual ao módulo de menos 9. E o módulo de menos 9, você sabe muito bem que é 9, porque todo número que está dentro do módulo ele perde o sinal, porque o módulo significa a distância daquele número até a origem. Então, a resposta aí é 9, beleza? Não é mais ou menos 9 também, ok? A resposta de uma raiz quadrada nunca é mais ou menos, tá? A resposta de uma equação do segundo grau, aí sim, essa resposta é 9. É mais ou menos 9. Vamos lá, então, para a letra B. A letra B nós temos aí uma diferença dentro da raiz quadrada. Uma diferença que está elevado ao quadrado, que é um quadrado perfeito, que está dentro de uma raiz quadrada. Então, nós vamos cortar aqui com aqui. Corta o índice com o expoente. Isso vai dar módulo do que está lá dentro. Módulo de 3 menos a raiz de 2. Ok? E antes de fazer o módulo disso aí, a gente sabe que a gente tem que analisar. Analisar o quê? Qual é o tamanho aqui da raiz de 2, certo? Por quê? Porque se a raiz de 2 for maior que o 3, aquilo que está dentro do módulo aqui, essa operaçãozinha aqui vai dar um número negativo. E nós temos que inverter a posição desses carinhas aí, se for o caso. Mas a gente sabe que 1 vezes 1 é igual a 1, certo? 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, a raiz quadrada de 2, ela é um número que está entre 1, 1 está aqui, e 2, certo? É um número que está entre os dois. Ou seja, ela não é maior que 3. Beleza? Então, a raiz quadrada de 2, ela pode ficar aí sem problema. Vamos apagar aqui. Apaga todo mundo aí. Então, o nosso módulo ele vai ficar como ele está. Vai ficar 3 menos a raiz de 2. Professor, eu não entendi nada. Calma que no próximo exemplo você vai entender. Olha só. Aqui embaixo nós temos a raiz quadrada de também um quadrado perfeito, que é 2 menos a raiz de 5. E a gente sabe que a gente pode cortar. Vamos cortar o índice com o expoente. Isso vai dar módulo de 2 menos a raiz de 5. Que é aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque é aqui que mora o perigo. Por quê? Porque eu já sei que essa raiz de 5 ela é maior que 2. Beleza? Ela é maior que o número 2. Ou seja, 2 menos uma coisa que é maior que ele, certo? Por exemplo, 2 menos 4, isso vai dar menos 2. Por quê? Porque o 4 é maior que 2. Então, 2 menos uma coisa maior que ele vai dar um número negativo. Então, o módulo vai fazer com que essa diferença aqui, ela se inverta. Por quê? Porque o raiz de 5 é maior que 2. Como que eu sei? Desse modo aqui. É porque eu sei que 2 vezes 2, isso dá 4. Ou seja, a raiz de 4 é igual a 2. E eu sei que 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, a raiz de 9 é igual a 3. Ou seja, a raiz do número 5, ela é algo que está entre 2 e 3. Beleza? E se há alguma coisa que está entre 2 e 3, só pode ser maior que 2 essa coisa que está entre 2 e 3, beleza? Então, vamos lá, vamos inverter, então, essa diferença aí para obter a resposta. Então, a nossa resposta de módulo de 2 menos a raiz de 5, isso vai dar raiz de 5 menos 2. Por quê? Porque essa diferença aqui em azul
Essa diferença em azul, ela é uma diferença positiva. E a gente sabe que tudo que sai do módulo tem que ser positivo, beleza? Agora, finalmente, nós vamos para a primeira propriedade de radiciação, que é uma propriedade que se comunica diretamente com potências, conforme eu falei para vocês lá no início da aula, beleza? Vamos lá. Galera, antes de iniciar as nossas propriedades, nós temos outra definição de raízes, de função, de operação de radiciação, que é essa daqui, ó. A potência de base A maior que zero e expoente racional, P sobre Q, é o número, aqui faltou uns 2 pontos, é o número, esse número que está embaixo aí. Ou seja, quando nós temos um número A elevado a P sobre Q, ou seja, expoente racional, o nosso expoente vai ser uma fração, então, isso é igual ao nosso A, a raiz Q do nosso A elevado a P. Professor, não entendi nada. É por isso que eu trago exemplos para a aula. Então, quando nós temos aqui, por exemplo, 3 elevado a 3 sobre 2, o que isso daí significa? Significa que nós podemos reescrever isso de que modo? Desse modo aqui, ó. Isso é igual a raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, raiz quadrada, beleza? Com índice 2, ok? Até podemos omitir o índice aí. Ou seja, isso é igual a raiz quadrada de 27, beleza? Outro exemplo, 5 elevado a 5 sobre 2. Então, 5 elevado a 5 sobre 2, isso é igual a raiz quadrada de 5 elevado a 5, elevado à quinta potência, beleza? Então, é um modo de escrever. E foi por isso que no início da aula eu avisei que a radiciação era um caso especial de potenciação. Então, toda vez que você vê uma raiz, seja ela de qual tipo for, vamos desenhar aqui uma raiz então, raiz 11ª de 13. Na verdade, isso daqui pode ser escrito no formato de potenciação. Isso, na verdade, é 13. Mas, poxa, professor, 13 não tem expoente. Ó. Claro que tem. O expoente do 13 é o número 1. Então, 13 elevado a 1 sobre 11. Olha que maravilha aí. Ó. O índice ele vai para baixo na parte do denominador da fração. E o número 1, que é o expoente, vai para o numerador. Beleza? Outro exemplo aqui. Ó. Raiz quinta de 16 elevado ao cubo. Olha aí. Ó. Como é que você escreve isso em formato de potência? Você repete aqui o seu radicando, 16, eleva ele a 3 e divide por 5, que é o nosso índice. 3 sobre 5. Beleza? Então, uma forma de você enxergar uma raiz é também você reescrever ela em forma de potência. E é com esse estudo aqui, com esse tipo de coisa aqui, que nós vamos ver que as propriedades de raiz são também propriedades de potência, beleza? Vamos comigo agora para as propriedades. Galera, nossa primeira propriedade é essa propriedade 1 aí, ó. A raiz enésima de uma multiplicação de um produto, isso é igual a raiz enésima de um número vezes a raiz enésima do outro número. Ou seja, a raiz do produto é o produto das raízes, ok? Vamos lá, então, aplicar essa propriedade aí na prática. Vamos lá. Então, vamos dar um exemplo 3 aqui. Exemplo 3. Exemplo 3. Letra A. Vamos fazer assim, o exemplo 3, letra A, vamos fazer com raiz de 12. Mas, professor, como assim raiz de 12? 12 é um número sozinho. Sim, pessoal, 12 é um número sozinho, só que você pode fatorar 12. 12 dividido por 2 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3, dividido por 3, isso vai dar 1. Ou seja, o 12, na verdade, é o 2, olha aqui, ó, esse 2 aqui está ao quadrado, né? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 3. Então, 2 ao quadrado vezes 3, esse é o 12. Certo? E pela propriedade lá de cima, você viu que a raiz do produto é o produto das raízes. Então, a gente pode fazer desse modo aqui. Vamos apagar aqui a fatoração para a gente não se confundir. Então, isso é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. E a raiz quadrada de 2 ao quadrado, você sabe que você pode cortar, tá? Nesse caso aqui, isso vai ser igual a 2 raiz de 3. 2 raiz de 3, beleza? 2 raiz de 3, então, é o resultado da nossa raiz de 12. Nós simplificamos, então, a raiz quadrada de 12, e isso é igual a 2 vezes raiz quadrada de 3. Por quê? Por causa dessa propriedade aí. Via de regra,
você pode fazer isso direto. Você não precisa ficar reescrevendo as raízes, beleza? Nós vamos fazer isso direto aqui para o exemplo da letra B. Nós vamos tirar a raiz quadrada de 864. Beleza? Vamos lá, então. Da mesma forma que nós fizemos a letra A, nós temos que fatorar o 864. Beleza? Vamos fatorar aqui, então. Aqui vai dar 2. Vamos fazer bonitinho aqui, ó. 864 dividido por 2 vai dar 432. Que dividido por 2 vai dar 216. Que dividido por 2 vai dar 108. Dividido por 2 vai dar 54. Que dividido por 2 vai dar 26. Que dividido por 2 vai dar 13. Olha aí que maravilha. 13. E 13 é um número primo, você sabe disso. Então aqui eu só posso dividir por 13, na verdade, e vai dar 1. Então nós temos aqui, ó, vários números 2. Só que a gente sabe que o índice da nossa raiz é 2, porque a raiz é quadrada. Então eu vou agrupá-los aqui de 2 em 2. Então isso vai dar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, certo? Vezes 13. 13. Então, na verdade, 864 é 2 ao quadrado 3 vezes, multiplicado 3 vezes, 2 ao quadrado elevado ao cubo, podemos dizer assim, vezes 13, beleza? Vamos fazer assim, então. Então, isso aqui vai ficar desse modo aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 13. Vou até estender aqui o nosso radical para ele agrupar todo o nosso produto, beleza? E pela propriedade que você acabou de ver, a raiz quadrada do produto é o produto das raízes. Nós podemos extrair todos esses 2 elevado ao quadrado aí. Como que a gente faz isso? Basta a gente tirar eles da raiz. Vai ficar assim. Então, isso vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes a raiz de 13. Olha que maravilha aí, ó. Eu pulei etapas aqui, tá, pessoal? O correto a se fazer é você separar primeiramente. Então, o correto seria fazer isso aqui, ó. Isso é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz de 13. E você sabe que a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, você pode cortar com índice e tirar o módulo. E o módulo de 2 positivo é 2 positivo. Então, esse produto de raízes quadradas de 2 elevado ao quadrado vai ficar, na verdade, um produto de 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Então, isso vai dar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, a nossa resposta é 8 raiz de 13. E isso é igual a raiz de 864, beleza? 864. Certo? Então, a propriedade foi aplicada corretamente. Pessoal, vamos agora para a letra B, a raiz quadrada de 864. Como que a gente vai fazer essa letra B? Nós vamos fazer assim, ó, nós vamos fatorar, tal como nós fizemos na letra A, vamos fatorar 864. Vamos dividir aqui, ó. 864 dividido por 2, isso vai dar 432. Que dividido por 2 vai dar 216. Que dividido por 2 vai dar 108. E que dividido por 2 vai dar 56. Desculpa, 54. 54. Que dividido por 2 vai dar 27. Opa, já não dá para dividir por 2 mais. Então, vamos dividir por 3, que é o próximo primo. Vai dar 9. 27 por 3 dá 9. Que dividido por 3 vai dar 3. E que dividido por 3, de novo, vai dar 1. Ou seja, nós temos aí um conjunto de vários números 2, vários números 3 multiplicado, que vai dar 864. Vamos dividir ele de 2 em 2. Por quê? Porque eu sei que nosso índice aqui é 2. Então, aqui vai dar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Aqui vai sobrar um 2 sozinho, certo? E aqui vai dar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. E aqui vai sobrar um 3 sozinho. Então, na verdade, 864, a gente pode reescrever ele da seguinte forma. Vai ficar 2 ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, que é esse cara aqui, vezes 2 ao quadrado, que é esse cara aqui, vezes 2, vezes 3 ao quadrado, deixa eu estender o radical, vezes 3, que é esse 3 aqui, vezes 2, vezes 3 ao quadrado, vezes 3, que é o último número, beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá certinho. Vamos agora, então, aplicar a propriedade. A gente sabe que o produto, a raiz do produto é o produto das raízes. Então, vamos agora
separar. Só que aqui eu vou pular uma etapa. Ó. O que eu vou fazer? Já vou tirar todo mundo que tem que está elevado ao quadrado lá de dentro para fora. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 3, raiz quadrada de 2 vezes 3. Olha aí, ó, só sobrou lá dentro quem não tem um quadrado como expoente, beleza? Quem tem número 1 como expoente. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 vai dar 12, então a resposta disso aí é 12 raiz de 6, ou seja, raiz quadrada de 864 é igual a 12 raiz de 6 pela fatoração e pelo uso da nossa primeira propriedade, que fala que a raiz do produto é igual ao produto das raízes. E é claro que aqui, pessoal, nessa questão B, dessa linha aqui para cá, eu pulei etapas. O que eu deveria fazer, na verdade, é separar, ó, deixa eu apagar aqui que vocês vão ver melhor, é separar tudo em raízes, separadinhas, desse modo aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado, vezes a raiz de 2 ao quadrado, vezes a raiz de 2, sem quadrado, dessa vez que a gente tem um 2 separado ali, vezes a raiz de 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3. Repare que quem tem raiz aí separadinho que eu digo sem expoente, eles vão se juntar depois por causa de uma outra propriedade que nós vamos ver logo mais. Eis aí a nossa propriedade 2, pessoal. Quando a gente tem, então, uma raiz e tem um número fracionário, um número racional lá dentro, a gente pode dividir ele em duas raízes separadas fazendo a divisão, que é o que diz aí. Vamos fazer um exemplo aqui para ver como que vai ficar isso daí na prática. Vamos lá, calcule, então. O nosso exemplo anterior foi o exemplo 3, se não me engano. Vamos agora para o exemplo 4. Então, tá aí, pessoal, o nosso exemplo 4. Calcule a raiz quinta de menos 64 dividido pela raiz quinta de 2. O que nós vamos fazer aqui, então? Nós vamos nos utilizar da propriedade que nós acabamos de ver. Nós temos duas raízes sendo divididas e vamos transformá-las numa raiz só. Vamos fazer assim, vamos colocar uma raiz bem grande aqui, já que os índices são iguais, ó, os índices têm que ser iguais, tá, pessoal? Tem que ser iguais. Se não forem também, tem coisa que a gente pode fazer, mas aproveitando que o índice é igual, a gente vai repetir o índice, repete o índice, e isso vai se tornar menos 64 dividido por 2. Olha que maravilha, isso daí a gente sabe que é menos 32. Então, isso daí é a raiz quinta de menos 32. E a gente sabe que a resposta disso daí é menos 2. A resposta é menos 2. Raiz quinta de menos 32 é menos 2. Então, vejam vocês, uma expressão grande, complicada, tornou-se pequena, simples, de acordo com essa propriedade 2 que nós acabamos de ver. Nossa terceira propriedade é essa daí, pessoal. Quando nós temos uma raiz elevada a um expoente, a gente pode jogar esse expoente para dentro do radicando. Professor, mas como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. A gente tem que lembrar que, na verdade, uma raiz qualquer, ela é uma potência, beleza? Então, se nós escrevermos o que está aqui dentro, aqui, ó, em formato de potência, eu escreveria assim. Ó, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. Ó, A elevado a 1 sobre N, tudo isso elevado a M. Ó. Agora faz todo sentido. Por quê? Porque a gente tem aí uma potência elevado a um outro expoente. Isso daqui a gente sabe que vai resultar em A elevado a 1 sobre N, que multiplica, 1 sobre N, na verdade, 1 sobre N, que multiplica M lá em cima. Então, isso vai dar A elevado a M sobre N. Correto? E A elevado a M sobre N, por sua vez, você já viu na nossa definição lá, na metade dessa aula, que isso é igual a raiz enésima de A elevado a M, que é justamente o que está do lado de cá, beleza? Acabamos de comprovar aí com propriedades de potência, de potenciação, beleza? Onde que isso me ajuda, professor? Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Exemplo 5, vamos lá. Nosso exemplo 5, então, ele vai consistir aqui num probleminha bem simples. Então, eis aí nosso exemplo 5. Ó. Calcule a raiz quarta de 16 elevado ao quadrado. Raiz quarta de 16 a gente sabe quanto que é, porque 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, o resultado disso aqui é 2. E a gente vai elevar no final 2 ao quadrado. Isso vai ter que resultar em 4. Isso dá 4. Beleza? Mas esse exemplo aqui é um exemplo simples. Se fosse um exemplo complicado, ficaria mais difícil de fazer. Mas como você poderia resolver esse exemplo aqui? Você poderia fazer do seguinte modo. Você vai pegar esse 2 que está como expoente da raiz toda e vai jogar ele lá para dentro. Vai ficar assim, ó. A raiz quarta
de 16 elevado ao quadrado. Olha aí, ó, nós temos um expoente lá dentro e um índice do lado de fora. E esse índice, esse expoente, como você bem lembra, isso na verdade é uma operação de potenciação, então isso aqui é igual a 16 elevado ao quadrado dividido por 4. Olha que maravilha. Ó. Fizemos aí a reescritura do problema. E isso vai dar, ó, se a gente fizer uma operação com expoente lá em cima, 16 elevado a 2 sobre 4 é a mesma coisa que 16 elevado a 1 sobre 2. E isso é, na verdade, a raiz quadrada de 16, que resulta em 4. Beleza? Então, fizemos o caminho inverso aí. Ó. Jogamos o expoente para dentro do radicando. E esse expoente, ele, pela operação de potência, ele vai se anular com o índice. Ó. O que acontece aqui é uma anulação. Ó. Eu tinha 16 elevado a 2 sobre 4, que virou 1 sobre 2, que é o mesmo número, beleza? Só o modo de escrever diferente. Então, o que isso significa? Quando eu tenho um número A, certo? E esse A está no índice 5, vamos dizer assim. Esse A está elevado a 10, beleza? O que eu posso fazer aqui é cancelar. Eu cancelo um com o outro. Eu vou cancelar esse índice com esse negócio. E isso, na verdade, vai sobrar A elevado ao quadrado, beleza? Porque o nosso expoente ele é maior do que o nosso índice. Se fosse o contrário, se meu expoente fosse menor que o meu índice, ó, aqui fosse índice 10 e aqui fosse expoente 5. O que eu posso fazer também é um cancelamento. Eu vou cancelar esse índice aqui com esse expoente aqui. E isso, na verdade, vai ficar igual a A raiz quadrada de A. Beleza? Cancelei 10 por 5. Eu fiz a divisão. Professor, não estou entendendo. Ó, fazendo da forma de potência, vai ficar assim. Ó. Vamos lá. Fazendo da forma de potência, vai ficar assim. Ó, raiz décima de A elevado a 5. Isso é igual a A elevado a 5 sobre 10. 5 dividido por 10 é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre 2. Beleza? Por quê? Porque 5 sobre 10, se eu dividir por 5 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 2. E A elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz quadrada de A. Beleza? Então, não tem mistério essa propriedade aí. Ela te ajuda bastante quando você tem expressões muito grandes que você tem que resolver. Você pode utilizá-la. Chegamos à propriedade 4, pessoal. A propriedade 4 vai me dizer o seguinte. Ó, quando eu tenho a raiz enésima de um número A elevado a M, isso é igual a raiz enésima vezes P do mesmo número elevado a M também vezes P, M vezes P, beleza? Como que eu comprovo isso, gente? Pela mesma propriedade de potência. Ó. Isso aqui implica dizer o seguinte, ó. Se eu tenho lá, conforme escrevi na primeira ali, ó, A elevado a N sobre M. Desculpa, M sobre N. Vai ficar assim, ó, A elevado a M sobre N. Se eu pegar esse expoente lá e elevar M vezes P dividido por N vezes P, P vezes P é a mesma coisa que 1. Então não vai mudar. Então o que foi feito aqui, ó, eu multipliquei pelo mesmo P. Beleza? É o que foi feito aqui. Então não tem diferença. Aonde que isso vai me ajudar? Vai me ajudar no próximo exemplo, que é o exemplo que vocês vão ver. Nós vamos ter que equalizar raízes. Exemplo 6, então, aí para vocês. Ó. Coloque os números em ordem crescente. Olha que maravilha aí. Ó. Nós temos 3 números dentro de raízes, no qual a gente não consegue de maneira nenhuma comparar eles sem calculadora. Ó. Raiz cúbica de 3, raiz quarta de 5, raiz sexta de 7. Como que eu faço para colocar isso daí em ordem? Galera, não tem como você fazer do modo que está aí. Não tem como você saber qual que é maior, qual que é menor e qual que está no meio. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer eles se tornarem, essas raízes se tornarem com índices iguais. Como que você faz isso? Você vai pegar os índices 3, 4 e 6 e vai tirar o MMC deles. Para que você vai entender logo mais. Ó. Então vamos tirar o MMC de 3, 4 e 6. Vamos ver como é que vai dar isso aí. Então isso aqui vai dar 2, aqui não dá nada. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. 2 outra vez, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. E 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Então, é 2 ao quadrado vezes 3. O nosso MMC, então, aqui vai dar 4. 3 vezes 4, que vai dar 12. Beleza? Nosso MMC é 12. Ou seja, eu tenho que transformar todo mundo ali em índice 12. Eu tenho que fazer todos os índices aqui, ó, esses 3 carinhas, virarem o 12. Como que eu faço isso? Utilizando essa propriedade aqui. Ó. Vamos utilizar ela na prática agora. Vai ficar assim. Ó. Então, eu vou reescrever a primeira aqui. Ó. Olha como é que a gente vai reescrever ela. Vai ficar assim. Raiz cúbica, certo? De 3. Só que como é que eu faço um 3, que é o nosso índice, e virar um 12? Eu vou multiplicar ele por 4. E se eu multiplicar esse cara por 4, eu tenho que elevar o carinha lá de dentro a 4 também. Por quê? Porque a propriedade está me dizendo isso. Ó. Eu vou multiplicar o índice e vou elevar o radicando ao mesmo expoente.
Beleza? Então foi isso que a gente fez. Vou reescrever a segunda agora aqui, ó. Vai ficar assim. Ó. Vou botar até uma barra aqui, ó. Raiz quarta de 5. Como que eu faço um 4 virar 12? Lembrando que todo mundo tem que virar 12 aqui, ó, por causa desse MMC. Eu vou multiplicar ele por 3. Então aqui eu vou multiplicar, desculpa, eu vou elevar o 5 a 3. Eu creio que você já deve ter entendido aí a propriedade. Então agora eu vou ser mais rápido. Então raiz sexta de 7. Para eu transformar esse 6 em 12, eu vou multiplicar ele por 2 e vou elevar também o 7 a 2. Agora nós vamos conseguir comparar. Por quê? Porque as três raízes vão ficar assim. Ó. Raiz 12, de índice 12 para todo mundo. Raiz 12 de 3 elevado a 4. Raiz 12 de 5 elevado a 3. E raiz 12 de 7 ao quadrado. Certo? Certo? Agora nós temos que calcular aí o radicando de maneira a saber qual que é maior. Que aí, tendo radicando, os três radicandos sobre os mesmos índices das raízes, fica fácil. Então vamos calcular. 3 elevado a 4, se não me engano, vai dar 81. Então vai dar raiz 12 de 81. 5 elevado a 3 vai dar 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25 vai dar 125. Certo? E raiz 12 de 7 ao quadrado, isso daí vai dar 49. Beleza, professor, agora ficou fácil de comparar. Qual dos três que é maior, então? O maior dos três é esse cara aqui. O segundo maior é esse cara aqui. E o terceiro maior é esse cara aqui. E vamos lá, vamos fazer a correspondência aqui, então. A quem a eles correspondem? Ó, raiz 12 de 81 corresponde lá em cima a quem? Vamos lá. A 3, raiz cúbica de 3. Então, isso aqui é igual a raiz cúbica de 3. Vamos lá. Raiz 12 de 125, se não me falha a memória, isso equivale ao número que tem lá em cima o radicando 5, que eu acho que é raiz quarta de 5. Ó, raiz quarta de 5, ó, o primeiro número lá. Segundo número, desculpa. Raiz quarta de 5. E o terceiro, que é raiz 12 de 49, equivale a raiz sexta de 7. Então, raiz aqui é igual a raiz sexta de 7. Então, quem é maior? O maior é o 125, conforme eu falei. Esse é o maior. Esse vem primeiro, então. Esse cara aqui. Ó. Então, raiz quarta de 5 é maior que raiz cúbica de 3, que é maior que raiz sexta de 7. Beleza? Fizemos aí a comparação corretamente, de acordo com a nossa propriedade. Então, pessoal, nossa próxima propriedade é a propriedade 5, no qual eu vou ter uma raiz dentro da outra, de índices diferentes. Ó. Eu tenho uma raiz de índice M, uma raiz de índice N, uma dentro da outra. E o que isso vai implicar? Isso é igual à multiplicação dos índices numa raiz só, com o mesmo radical lá dentro. Beleza, pessoal? Então, como é que a gente comprova isso? Usando, novamente, a potenciação. Olha só. Se eu tenho, então, o A elevado a raiz enésima de A dentro da raiz de enésima, podemos dizer assim, o que isso daí significa? Se eu pegar esse carinha aqui de dentro e transformar ele em potência, vai ficar como? Vai ficar assim, ó, raiz M de A elevado a 1 sobre N. Vai ficar assim, ó. A elevado a 1 sobre N. Certo? Eu reescrevi, então, a nossa raiz lá de dentro em formato de potência. Agora eu vou pegar a raiz do lado de fora e também vou escrever em formato de potência. Vai ficar assim. A elevado a 1 sobre N elevado a 1 sobre M. Olha que maravilha. E agora eu posso multiplicar essas duas potências de acordo com aquela propriedade que nós vimos em aula anterior. Então vai ficar assim. Ó, A elevado a 1 sobre N que multiplica 1 sobre M. E isso dá que isso é igual a A elevado a 1 sobre N vezes M. Ou seja, a multiplicação dos nossos índices. Por quê? Porque aqui eu estou multiplicando expoente. Então, nós temos dois índices aqui, M e N, esses dois caras aqui, eles vão se multiplicar no final por causa desse desenvolvimento todo aí que eu acabei de demonstrar. Nós vamos utilizar isso no exemplo agora para você ver como é que fica. Olha só, segue aí. Então, pessoal, eis aí o nosso exemplo. Ó. Simplifique essa expressão toda, raiz quadrada de 2 que multiplica raiz cúbica de 16 e tudo isso daí dividido por raiz cúbica de 2 que multiplica a raiz quadrada de 8. O que nós temos que fazer aqui? Para utilizar a nossa propriedade, nós temos que primeiro nos livrar desses dois números 2, beleza? Como que a gente vai fazer isso daí? Ó? A gente vai ter que jogar eles para dentro das raízes. Lembrando, como que a gente faz isso? Ó, vamos lá. A parte de cima aqui, ó,
Então, na parte de cima, a gente vai fazer do seguinte modo. Vamos colocar a raiz quadrada já no lugar dela. E lá dentro, lá, eu tenho que lembrar da seguinte propriedade. Vamos fazer até de verde aqui para depois apagar. Ó, quando eu tenho... Vou até fazer aqui do lado de cá, vamos lá. Quando eu tenho dois números multiplicados, por exemplo, 2 elevado ao cubo vezes 16, raiz cúbica, tudo isso dentro da raiz cúbica, o que eu posso fazer? Eu posso separar do seguinte modo. Ó, 2 elevado ao cubo, raiz cúbica, vezes 16, raiz cúbica. Né? Aprendemos isso agora. E a primeira etapa aqui, você sabe que isso aqui vai sair da raiz, certo? Então, isso aqui vai se tornar 2 raiz cúbica, que multiplica a raiz cúbica 16. E é exatamente disso aqui ó, que nós vamos nos aproveitar ali dentro. Ou seja, por quê? Porque a gente tem isso aqui ó, dentro da raiz quadrada, certo? A primeira etapa ali. Ó. Então, a gente vai substituir tudo isso por aquela expressão que a gente acabou de calcular. Então, isso aqui vai dar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 16, beleza? Acompanhou aí? Se não acompanhou, dá um pause e volta de novo, beleza? Da mesma forma embaixo, já vou fazer até de maneira mais direta aqui, ó, vou colocar a raiz cúbica no lugar dela, e esse 2 vai lá para dentro como como 2 elevado ao quadrado. Então, veja bem a regra. A regra é, se você quer colocar um número dentro de uma raiz, basta você colocar ele lá dentro com o índice dessa raiz. É isso que você tem que fazer. Outro exemplo aqui embaixo aqui com letras agora. Se eu tenho A vezes raiz n de b, se eu quiser jogar esse a lá para dentro, lá, ó, como é que eu faço isso? Ó? Eu vou elevar o a n. A n vezes b, raiz é mesmo. Eu elevei o a dentro do índice e isso se torna igual. Eu posso fazer isso sempre, beleza? Vamos agora continuar a nossa questão. Certo? Apaga isso daí tudo, eu creio que você já deve ter entendido. Vamos lá. Então agora a gente pode utilizar essa propriedade que nós aprendemos hoje, ó. Acabamos de aprender que é a raiz de m dentro da raiz de n, tá? Na verdade, o contrário, a raiz de n dentro da raiz de m, a gente pode multiplicar esses índices. E aqui nós temos, ó, apesar de não estar escrito explicitamente, nós temos raiz quadrada de 2, lá dentro nós temos raiz de 3, e aqui dentro nós temos também raiz quadrada, que é índice 2, beleza? Então a gente vai multiplicar esses índices agora e vai tornar essas duas raízes numa raiz sozinha, tá? Então, lá em cima, 2 vezes 3 vai dar raiz sexta. Raiz sexta de quem? De todo mundo que está lá dentro. Ó. De 2 ao cubo vezes 16. E embaixo nós vamos ter a raiz sexta também, porque 3 vezes 2 aqui ó, também vai dar 6. Ó. 3 vezes 2 aqui vai dar 6. Então, raiz sexta de 2 ao quadrado vezes 8. Beleza? Agora, vamos também nos aproveitar daquela propriedade que fala que quando a gente tem raízes de índices iguais, uma dividindo a outra, a gente pode tornar isso, na verdade, uma raiz sozinha. Então, a gente tem raiz sexta em cima e raiz sexta embaixo. A gente vai pegar os radicandos e vai colocar tudo numa raiz só, dividindo. Então, vai ficar assim, 2 ao cubo vezes 16, dividido por 2 ao quadrado vezes 8. E agora é só simplificar, ok? Simplificando essa expressão toda aí, ó, eu vou poder cortar esse cubo com esse quadrado, vai sobrar um 2 lá em cima, e eu posso cortar esse 16 com esse 8, que também sobra um 2. Então, isso é raiz sexta, olha aí, ó, de 2 vezes 2. Isso é igual a raiz sexta de 2 ao quadrado. E raiz sexta de 2 ao quadrado, você sabe que você pode simplificar esse cara com esse cara, isso vai dar raiz cúbica de 2, sendo essa a nossa resposta. Beleza, gente? Então, aquela expressão grande pra caramba lá, depois que você aprende todas as propriedades de raízes, você consegue resolvê-la e tornar ela numa expressãozinha pequenininha, que é raiz cúbica de 2. Beleza? Olha aí, ó, toda a expressão e todo o desenvolvimento que a gente fez para chegar até ela. Beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje, a aula de radiciação. Nós utilizamos as 5 propriedades, fizemos algumas notas também que são importantes para você saber. E a aula foi longa, mas a aula foi bem proveitosa. Tem uma lista de exercícios especial esperando você para essa aula e você já sabe. Não conseguindo fazer a lista, me chame nos canais do Sou Marinheiro, que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Grande abraço e vamos que essa fada vai ser de vocês. Valeu, até a próxima aula.